Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinanci Silva e hoje eu trago uma aula especial para vocês. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Objeto de conhecimento: a obra machadiana, crônica, conto, romance, e o detalhamento, análise da narrativa machadiana. Então vamos para a nossa aula. Nós estamos aqui com uma pessoa especial, um grande expoente da literatura brasileira, e eu acabo de receber aqui uma convidada muito especial que vai conversar conosco sobre esta personalidade. Tudo bem, Sofia? Oi, colegas! Vocês sabiam que Machado de Assis foi um dos maiores escritores da literatura brasileira, nascido no Rio de Janeiro em 1839 e falecido em 1908? Filho de um pintor mulato e de uma lavadeira soriana, Machado enfrentou uma infância humilde, com acesso limitado à educação formal. Autodidata, tornou-se um intelectual respeitado, destacando-se como romancista, contista, cronista, dramaturgo, poeta e crítico literário. Foi o fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Sua obra atravessa diferentes fases, iniciando no romantismo, mas se consagrando no realismo, com romances como Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, Quincas Borba, 1891 e Dom Casmurro, 1899. Com uma escrita sofisticada, irônica e profunda, Machado de Assis abordou temas como a hipocrisia social, o poder, a loucura, a vaidade e os conflitos da alma humana, tornando-se um autor universal e atemporal, cuja genialidade é reconhecida tanto no Brasil quanto internacionalmente. Sofia, você falou quase tudo sobre Machado de Assis. Obrigada, Sofia, por sua participação. Então, preparem-se para mergulhar no universo sombrio e fascinante de Machado de Assis, onde a ironia e a crítica social se misturam à complexidade humana, revelando as profundezas da alma brasileira do século XIX. Vamos lá? Olha, aqui então vamos entender um pouco mais sobre o gênero textual. Estamos falando então dos romances, dos contos, né? Os romances e os contos são uma parte fundamental da obra machadiana e eles nos apresentam, né? Assim, aspectos da sociedade brasileira do século XIX. Muito bem, estamos falando de Machado de Assis no contexto do realismo, lembrando que Machado de Assis pertenceu também a outras correntes literárias, como o romantismo, quando ele inicia com o seu livro de poesias Crisálidas, o primeiro livro de poesia dele, e aí depois ele segue para o realismo e também participou do parnasianismo, certo? Então, aqui você tem alguns elementos da narrativa da obra machadiana. Vamos começar aqui pelo narrador. O narrador, que na obra de Machado de Assis pode ser narrador personagem, aquele que faz parte da história, além de contar a história, ele mesmo participa, ou narrador observador, narrador em terceira pessoa, né? Aquele que conhece tudo sobre a história e de fora vai narrando, vai contando. Temos como elemento aí o tempo. O tempo na obra machadiana pode ser cronológico ou psicológico. Então, nós podemos observar também que o tempo ele pode dar saltos, né? Nem sempre ele é linear, ele é cronológico, ele pode ser não linear também. Temos o espaço, né? E o espaço, na obra de Machado de Assis, ele pode ser o espaço urbano,
E também pode ser o espaço doméstico, a casa, a família, né? Os personagens machadianos são complexos, são irônicos, né? E ali eles vão contar a história, né? Tanto no romance quanto no conto, e eles têm um papel assim fundamental, né? Muitas vezes eles mesmos são o objeto da ironia, né? Para mostrar as mazelas da sociedade, criticando a sociedade da época. Temos o clímax, né, na obra machadiana, que assim pode se apresentar de maneira sutil ou não, e o enredo, né, que traz ali a história, tanto no romance quanto nos contos, com uma trama bem densa, bem complexa, mostrando exatamente essa alma humana. Muito bem. Seguindo, então, nós vamos observar aqui as características do movimento literário. Estamos falando do realismo literário no século XIX, realismo literário brasileiro. Lembrando a você da importância, da relevância de Machado de Assis, né? Que é tido e é considerado como um dos maiores expoentes da literatura, não só brasileira, mas mundial, né? E, assim, é fundamental a obra de Machado de Assis para se entender a sociedade do século XIX. Então, nós temos como características, né, a oposição aos ideais românticos. Então, tanto nos romances quanto nos contos, nós vamos observar essa característica fundamental da obra machadiana, que é a oposição aos ideais românticos. Enquanto o romantismo idealiza, né, Machado de Assis vai retratar ali a realidade como ela é, de fato, como ela é percebida, não é? Então, nós temos um retrato fidedigno da realidade. O autor pretende mostrar a vida como ela é na realidade, como ela ocorre na sociedade. Então, nós temos também as ideias do cientificismo e do materialismo, né? As ideias vigentes do século XIX e que estão ali embutidas nos romances e nos contos machadianos, né? Temos também a crítica aos valores burgueses, isso mesmo, a crítica é mordaz, e às vezes sutil, às vezes mordaz, nos contos e nos romances, né? Machado de Assis vai expor a hipocrisia, né, da sociedade, dos valores burgueses mesmo, e das instituições sociais do século XIX. A denúncia social, por exemplo, em alguns romances dele, nós temos aí denúncia social ainda da escravidão, do racismo. Temos os personagens, né, que são comuns, pessoas do dia a dia, pessoas normais, comuns e não idealizadas. Não são heróis, são pessoas com os seus valores, suas virtudes e os seus defeitos, especialmente mostrando, né, a mente humana, mostrando a alma humana, mostrando o caráter do homem, do ser humano, da sociedade do século XIX, né, a hipocrisia que existia, as denúncias, enfim. E também nós temos como característica do realismo aí os romances que são de caráter documental, exatamente porque o cientificismo, né, procurava criar romances ali que mostrassem, que fosse um registro fiel do que se passa na realidade, como o ser humano age em sociedade. Muito bem. Seguindo, então, vamos conhecer, né, um pouco da obra machadiana, dos contos machadianos. Vamos fazer análise da narrativa machadiana do conto A Cartomante. Lembrando que são vastas, uma obra vasta em termos de contos, né, de Machado de Assis, abordando uma temática variada. Vamos, então, entender esta análise.
A Cartomante de Machado de Assis. Em 1869, numa atmosfera de segredos e mistérios, Machado de Assis escreveu A Cartomante, um conto que nos conduz pelas teias do destino, da paixão e da tragédia. 3 personagens principais, Camilo, Rita e Vilela, formam o triângulo dessa história envolvente e fatal. Rita, insegura em relação ao amor de Camilo, decide consultar uma cartomante. Ao revelar suas dúvidas, a cartomante a tranquiliza. Ele te ama e nada de ruim acontecerá. Rita acredita, mas Camilo debocha da ideia. Camilo era muito amigo de infância de Vilela, o marido de Rita. Após a morte de sua mãe, Vilela e Rita oferecem apoio a Camilo. O que começou com uma amizade entre ele e Rita evoluiu para uma paixão arrebatadora e proibida. A felicidade clandestina dos amantes é abalada por cartas anônimas, que ameaçam revelar o segredo. Camilo, temendo pela descoberta, começa a se afastar da casa de Vilela. Rita, insegura, recorre novamente à cartomante. A cartomante reforça a segurança de Rita. Seu segredo está seguro. Nada de mal acontecerá. Mesmo assim, o medo e a tensão permanecem no ar. Um dia, Camilo recebe um bilhete de Vilela. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. O tom urgente e inesperado deixa Camilo inquieto. Ele imagina as piores possibilidades. Tomado pela dúvida e pelo medo, Camilo decide consultar a cartomante. Ela o tranquiliza novamente. Nada de ruim acontecerá. Vá, ragazzo inamorato. Reconfortado, Camilo parte para a casa de Vilela. Na casa de Vilela, o silêncio é perturbador. Ao entrar, Camilo é levado a uma saleta onde depara-se com um cenário aterrorizante. Rita está morta, ensanguentada sobre um canapé. Tomado pela ira e pela dor da traição, Vilela executa sua vingança, encerrando a trágica história de amor e infidelidade. A Cartomante é uma narrativa de ironias, de crenças no destino e de escolhas fatais. Um conto clássico de Machado de Assis que nos convida a refletir sobre as consequências de nossos atos. Então, nesse conto você observou, entre muitas das características do romance, do conto A Cartomante, você observou aí um aspecto da mente humana, né, das escolhas que nós fazemos. Ele está explorando parte dessa temática, são as escolhas que nós fazemos e também, né, as superstições que estão aí permeando o conto. Vamos fazer então essa análise aí do conto A Cartomante. Então nós temos como autor, nós temos aí o Machado de Assis, cujo nome é Joaquim Maria Machado de Assis, o ano de publicação é 1884, não é? Dentro do realismo. Muito bem. Então, quais são os elementos da narrativa do conto A Cartomante que você assistiu agora? Então, nós temos como primeiro elemento da narrativa o narrador. O narrador aqui no conto, ele é um narrador em terceira pessoa. Ele é um narrador em terceira pessoa e ele é um narrador onisciente. O narrador onisciente, certo? Ele conhece a história, ele não faz parte da história, porque ele é de terceira pessoa, ele está contando a história de fora, porém ele conhece tudo o que se passa a respeito dos personagens. O enredo trata-se da história que vai girar em torno de um triângulo amoroso. Então, o conto A Cartomante aborda um triângulo amoroso que ocorre entre Camilo e Rita. Eles são amantes, e Vilela. Vilela é o marido de Rita e é amigo de Camilo. E este Vilela é traído, então, pela esposa, pela Rita e pelo amigo desde a infância.
Quais são os personagens? Os personagens, então, são Camilo, que é um jovem inseguro, tem como característica a insegurança, a superstição, tanto é que ele vai procurar uma cartomante, e ele é amante de Rita, lembrando que ele é amigo do marido da Rita. A Rita é a personagem mulher casada com o Vilela e que está aí nesse triângulo amoroso, está envolvida com Camilo. O Vilela é o marido traído e que vai matar os dois amantes. Mata a esposa, quando descobre a traição, a Rita, e mata o Camilo. A cartomante é o outro personagem central aí no conto. Quem ela é? Ela é uma figura mística que vai representar a crença no ocultismo e que vai, né, com aquela fala, com aquela conversa dela, trazer um engano para Camilo, dizer que tudo vai estar bem, vai ter um final feliz, mas não é isso que acontece, né? Então, aí no romance, no conto A Cartomante, você observa também a presença do misticismo. Seguindo, então, nós vamos observar um outro elemento da narrativa, que é o clímax, o ponto alto, o ponto de destaque do conto, né? O clímax, ele vai ocorrer quando Camilo, encorajado pela previsão da cartomante, vai até a casa de Vilela, seu amigo, marido da Rita, e ele é surpreendido com a morte de Rita, né? O Vilela já tinha atirado na Rita. O tempo em que ocorre essa história, ele é cronológico e linear. Aqui, nesse conto, o tempo é linear, ou seja, com início, meio e fim, seguindo uma lógica. E o espaço é urbano, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Então, seguindo, nós vamos observar aqui as características do realismo nesse conto que nós acabamos de analisar, no conto A Cartomante. Então, primeiro você vai perceber a análise psicológica profunda dos personagens. Então, como primeira característica, você observa a análise que Machado de Assis faz, né? Essa análise da mente humana, né? E é profunda de cada um dos personagens, expondo aí como cada um age, como cada um faz suas escolhas, né? Seguindo, ele faz a crítica à superstição, à crença aí no paranormal, ao irracional, né? Uma crítica aí. Então, quando o personagem procura a vidente, procura a cartomante para verificar como que vai ser, né, o desenrolar do seu caso aí com a Rita. Então, ele faz essa crítica. Seguindo, então, nós temos a descrição objetiva dos personagens, né? Descrevendo, então, do ponto de vista do cientificismo, mostrando as características de cada um, né, seus vícios. Então, é uma descrição objetiva dos personagens. Seguindo, nós vamos perceber a crítica social. A crítica social aqui implica na hipocrisia, né, da sociedade do século XIX, né, vocês costumam aquela crítica que se faz ali, né, ao casamento, então, mas você percebe que há as traições, né, há ali o triângulo amoroso, então ele faz uma crítica mesmo ali ao casamento, né? Então você percebe isso. Então, seguindo, então, ele vai destacar aqui o foco vai estar no cotidiano e na vida comum, na realidade, como ela se apresenta. Sabe que a realidade ela é interpretada, ela é vista, mas ela é uma interpretação, ela é uma compreensão daquilo que acontece. Então, Machado de Assis vai mostrar isso, essa percepção da realidade, do cotidiano, do dia a dia, né?
com as suas hipocrisias, com as suas mazelas. Ele vai mostrando o que acontece. E por último, nós temos a ironia e o humor, né, sutil. Nós temos a ironia, porque ele vai ironizar, ele vai trazer isso. Então, como você percebeu no conto A Cartomante, nós temos aí todas as principais características da escola literária do realismo. Nós temos as características do realismo literário. Vamos seguir, então, analisando um pouco mais sobre esse conto. Então, quais são aí os temas centrais desse conto A Cartomante? Então, você percebeu a ironia, né, e a superstição. Ele está ironizando, está mostrando, né, essa crítica aí, e a superstição, que é a visita do personagem à cartomante. Temos a psicologia dos personagens, né, ele vai fazer uma análise profunda da mente humana aí, mostrando também o destino e a liberdade, né, de acordo com as escolhas que você faz, e a crítica social, né? Não deixa de ter, sempre temos a ironia e a crítica social na obra machadiana, tanto nos romances quanto nos contos. Seguindo, nós temos então essa reflexão na narrativa machadiana, né, da literatura, no conto do século XIX. Então, no século XIX, aqui no Rio de Janeiro, que esse é o cenário, o contexto social do século XIX era marcado por convenções rígidas, né? Os costumes, as tradições eram muito rígidas, e nesse contexto, o adultério, por exemplo, era um escândalo que ameaçava a honra familiar e que merecia ser, na sociedade patriarcal, né? Merecia ser lavado com sangue mesmo, como o Vilela fez, né? Matando os dois. Então, o conto A Cartomante, de Machado de Assis, que foi escrito aí no século XIX, no Rio de Janeiro, vai apresentar diversos temas extremamente atuais, agora, no século XXI. O que vai comprovar a genialidade do autor de Machado de Assis ao tratar de questões que são universais, que são da condição humana, que são inerentes ao ser humano. Né? A seguir estão, então, os principais temas contemporâneos que a narrativa antecipou, né? Ou que ainda reflete. Então, o conto A Cartomante, de Machado de Assis, traz para nós essas reflexões que nós podemos fazer aqui. Primeiro, a superstição e busca de respostas rápidas, né? Mesmo vivendo na era da tecnologia e do pensamento científico, muitas pessoas continuam, na atualidade, muitas pessoas continuam recorrendo à astrologia, cartomancia, numerologia e influenciadores espirituais, né? Em busca de quê? De conforto diante da incerteza. Queria lembrar para vocês que a única certeza que se tem mesmo é da morte, né? Que a vida é uma incerteza, é só isso, é incerteza. E seguindo, então, nós temos as relações amorosas que são marcadas por ciúmes, insegurança e desequilíbrio. O triângulo amoroso entre Rita, Camilo e Vilela vai expor os sentimentos de culpa, de medo, de traição e desconfiança. Esses temas que ainda dominam os relacionamentos atuais. Nos relacionamentos atuais você percebe tudo isso aí, né? Culpa, medo, traição, desconfiança, essas coisas. Então, a insegurança afetiva e os impulsos emocionais, né? Eles continuam a influenciar as decisões e as atitudes dos seres humanos, das pessoas, ainda agora no século XXI, e muitas vezes com desfechos trágicos. Nós podemos observar aí muitos feminicídios, muitos crimes, né, cometidos aí, crimes passionais, movidos, né, pelo ciúme, pela desconfiança. Seguindo, então, nós temos a hipocrisia e a aparência social. Hoje, muitos ainda vivem sob a pressão das aparências, né? Com as redes sociais, você observa, né, que as pessoas
vendem uma aparência, vendem uma vida de aparência. Na realidade, elas têm uma outra vida, né? Especialmente nas redes sociais, é esse mesmo que a gente comentou agora, no qual se encobrem o quê? Os conflitos e as fragilidades, eles são simplesmente camuflados, encobertos, e é mostrada uma imagem idealizada, uma imagem de alegria, né? De não ter problemas, de ter sempre dinheiro, né? Essas coisas que ficam mostrando, vida de aparência. Um outro aspecto importante na reflexão que nós estamos fazendo sobre o conto A Cartomante é a exploração da psicologia humana, né? Dessa complexidade da nossa mente. Então, Machado de Assis vai analisar, vai fazer um exame profundo das emoções contraditórias dos personagens, né? Cada um deles tem conflitos internos, assim como qualquer um de nós temos conflitos, né? Temos emoções. Então, por exemplo, a culpa, o medo, o desejo e a autoproteção. Então, esse mergulho que o Machado de Assis faz na alma humana, na complexidade da mente humana, ele vai antecipar os debates da contemporaneidade de hoje, né? Sobre o quê? Sobre a saúde mental, sobre a impulsividade, né? E sobre os efeitos das emoções que não são resolvidas, são mal resolvidas. E daí, muita gente, né, com depressão, com ansiedade, com várias doenças mentais, doenças psicológicas também. Então, por quinto ponto, nós temos aí a desigualdade de gênero e papel da mulher. Então, Rita, mesmo sendo peça central do enredo, ela é silenciada pela sociedade e, no fim, punida com a morte. Ela representa as mulheres que ainda hoje são julgadas e assassinadas por exercerem a sua liberdade, né? Ela se sentia infeliz no casamento e fez uma escolha, né, por outra pessoa. Então, a tragédia do conto mostra como as estruturas patriarcais, marcadas pelo controle e pela violência, permanecem presentes ainda no século XXI. Quantos feminicídios nós temos na sociedade ainda por conta, né, dessa possessividade, desse controle, né, sobre a mulher. E então, aqui nós vimos nessa reflexão, então a Cartomante, essa é uma obra do século XIX, como nós já situamos para você, mas ela reflete de forma categórica os conflitos emocionais, sociais e morais que persistem até hoje. E vão continuar, né? Temas como a superstição, as relações tóxicas, a hipocrisia social, a violência de gênero e o feminicídio vão revelar, né, como a literatura de Machado de Assis do século XIX continua atual e necessária. É importante você ler, né? Especialmente Dom Casmurro, né? É importantíssimo. Ao mostrar a morte trágica de Rita e Camilo, o autor vai denunciar, ainda que de forma bem sutil, a brutalidade das paixões humanas e a permanência das injustiças que atingem principalmente as mulheres. Então, a Cartomante é essa obra aí, né, que está refletindo esses aspectos do realismo do século XIX, da sociedade do século XIX, digo, do século XIX, mas que ainda é bem atual e permanece aqui no século XXI. Essa foi, então, a nossa aula. Espero que você tenha gostado, mas, sobretudo, aprendido.